Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Carvalho, estamos aqui hoje para mais uma aulinha de matemática. Te peço, antes de iniciar nossa aula, que se inscreva no meu canal aqui no YouTube e me siga lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no Twitter. Isso é muito importante para mim, tá? Se você puder fazer isso, eu vou ficar feliz. E depois da aula, se você gostar da aula, do conteúdo, deixa seu like aqui embaixo, deixa sua dúvida nos comentários, alguma crítica que você queira fazer e compartilha com seus colegas, tá? Para passar o conhecimento para frente e ajudar nos seus estudos de matemática e principalmente na preparação para o seu Enem. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre estatística, assunto muito cobrado no Enem. Estatística está entre os 5 assuntos mais cobrados no Enem. E estatística nós vamos estudar medidas de tendência central e medidas de dispersão. Hoje nós vamos falar sobre as medidas de tendência central. Na próxima aula eu falo com vocês sobre medidas de dispersão, tá, galera? Nas medidas de tendência central, o que é a medida de tendência central? É quando você tenta, a partir de um conjunto de dados, ou seja, de uma amostragem, né, de uma amostra, de uma população, encontrar um valor que represente aquele conjunto, tá? Então, a mais famosa de todas é a média, né, a média aritmética. E nós vamos trabalhar hoje mostrando para você a média aritmética simples, a média aritmética ponderada. Isso está muito presente no nosso dia a dia, né? Então, eu trouxe um exemplo para falar sobre média aritmética simples porque ela é mais simples mesmo, como o próprio nome diz. Olha só, eu disse que Ângelo fez 3 provas de matemática nesse bimestre. Suas notas foram 6,5, 7 e 8. E quer saber qual foi a média dele? A gente representa média aritmética com esse sinalzinho aqui, ó, x e uma barrinha em cima, tá? E aí, a média aritmética simples nada mais é do que a soma de todos os dados que você tiver aqui em cima, dividido pela quantidade de dados que você tem, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar os dados, ó, 6,5 mais 7,0 mais 8,0 e eu vou dividir isso por 3. Por quê? Porque são 3 notas que eu estou somando. Então, na média aritmética simples, você soma um conjunto, né? E você conta quantos elementos tem naquele conjunto. Você divide aqui pela quantidade. Então, nessa continha aqui em cima, 7 com 8, 15. 15 mais 6,5 dá 21,5. Então, eu fico com 21,5 dividido por 3. A minha média aritmética simples, ou seja, a média do Ângelo aqui nesse bimestre, é igual a 7,1 aproximadamente, né? Quase 7,2. Então, assim que eu calculo a média aritmética simples. Agora vamos aqui ao cálculo da média aritmética ponderada. Essa aqui já tem uma questãozinha diferente, né? A média aritmética ponderada, aliás, você utiliza lá na hora que você for fazer sua inscrição numa faculdade pelo SISU. Por quê? Porque cada faculdade ela escolhe um critério para dar pesos às notas que você tirou no Enem, né? Nas 4 áreas de conhecimento mais a redação. E ponderada significa que cada dado tem um peso determinado pela fonte, né, pelo exercício. Então, como que funciona isso? Olha só. Suponha agora que as provas de Ângelo tivessem pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Qual seria a sua média? Então, o que significa esses pesos aqui, né? Qual o sentido deles? Está te mostrando o seguinte. Dessas 3 notas que o Ângelo tirou aqui, 6,5, 7 e 8, a primeira prova vai ter um peso 2, a segunda tem um peso 3, ou seja, ela é mais importante do que a primeira, e a última tem um peso 5, então ela é mais importante que a segunda e a primeira. Quando você for fazer uma média ponderada, olha só o que você tem que observar aqui, ó. Vou chamar de x barra aqui também, vou colocar uma linha aqui, só para diferenciar, tá? Então, a partir dessa média ponderada, o que você vai fazer aqui? Qual que é o método de resolução? Você vai multiplicar os valores das notas 6,5, 7 e 8 pelo seu peso respectivo. Então, se a primeira prova tinha um peso 2, você vai multiplicar 6,5 por 2.
E aí você vai somar isso com a segunda prova, que tem nota 7 com peso 3. E aí você soma isso com a terceira prova, em que ele tirou 8 e o peso era 5. Coloquei os parênteses aqui só para mostrar para vocês detalhadamente que vai ser uma soma dos dados multiplicados pelos seus pesos, tá? Então, o numerador aqui, você vai escrever ele sempre assim. E o que você vai dividir embaixo? Você divide igual a média aritmética simples, por 3 notas? Não. Embaixo aqui, você vai dividir pela soma dos pesos, tá? Então, eu somo os meus pesos, que nesse caso aqui eram 2, 3 e 5. Então, eu vou somar os pesos, 2 mais 3 mais 5. Então, o que vai acontecer aqui? 6,5 vezes 2 dá 13, 7 vezes 3 dá 21 e 8 vezes 5 dá 40. Embaixo eu estou somando os pesos que ele atribuiu. 2 mais 3 mais 5 é 10. Portanto, o que eu encontro aqui vai ser 13 mais 21 dá 34, 34 mais 40 dá 74. E 74 dividido por 10 é igual a 7,4. Então, repara bem, ó. Quando a média foi a ponderada, a nota dele aumentou de aproximadamente 7,1 para 7,4. Otávio, por que isso aconteceu? Interpreta os dados, olha só. A última prova ela tinha um peso que valia metade da nota. Se você pensar que a soma dos pesos era 10 e a última prova tem peso 5, significa que ela vale metade do que vai ser a nota total dele. E ele saiu bem na última prova, foi a prova em que ele se deu melhor, ele tirou 8 na última prova, né? Então, quando o peso dessa maior nota dele foi o maior peso, isso puxou a nota dele para cima. E aí ele encontrou uma média maior do que ele tinha na média aritmética simples. Ficou claro, galera? Agora vamos falar um pouquinho sobre moda e mediana, que são mais simples. Olha só, fica atento. Seguindo com os dados de tendência de medida central, galera, eu tenho moda e mediana. O que é moda e mediana? Bom, a moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. Então, quando você tem lá vários dados distribuídos numa pesquisa que você fez, a moda vai ser o que mais vai se repetir. Vou te dar um exemplo antes do nosso exemplo aqui do quadro. Imagina que eu pergunte a uma sala de 30 pessoas, tá, qual o número do calçado que cada um calça. E aí eu tenho, dos 30 alunos, 20 respostas que calçam 38. Bom, 38 vai ser a moda. É só isso, é o valor que mais se repete. A mediana é o valor central de um conjunto de dados em ordem crescente. Nessa mesma sala, se eu pegasse todos esses 30 valores e os colocasse em ordem crescente, o número que tivesse bem no meio seria a mediana. Vou mostrar para vocês como que isso funciona aqui na prática. Olha só o exemplo. Observe a tabela de frequência a seguir, que representa a idade de todos os alunos em uma sala de segundo ano do ensino médio. Bom, o que é a tabela de frequência? Frequência nada mais é do que um evento que se repete mais de uma vez, tá? Então, quando eu falo em tabela de frequência, eu vou te mostrar um evento e ao lado eu vou falar quantas vezes aquele evento ocorre. É isso que é tabela de frequência. Olha a tabelinha aqui, ó. A tabela traz o número de alunos e traz a idade. Então, o que essa tabela de frequência te mostra? A tabela de frequência vai aparecer muito, olha só. Ela está me mostrando que eu tenho 2 alunos que têm 15 anos. Eu tenho 9 alunos que têm 16 anos, 8 alunos que têm 17 anos e 1 aluno que tem 18 anos. Então, a minha frequência das idades aqui são 2, 9, 8 e 1. Ou seja, a idade de 15, ela se repete 2 vezes, tá? A de 16, 9 vezes, a de 17, 8 vezes e a de 18, 1 vez. Quando você tem uma tabela de frequência, é muito fácil encontrar a moda. Por quê? A moda é o evento que mais se repete, né? Então, é a informação nesse conjunto de dados que mais aparece. A tabela de frequência, ela já te mostra isso. Como?
Olha só, eu tenho aqui, de cara, eu posso te falar que com 16 anos eu tenho 9 alunos. E é a idade que mais se repete nessa sala. Então, com isso, a moda é 16 anos. Lembra que quando ele pede para a gente observar a tabela de frequência e eu vou calcular a moda, eu estou calculando a moda desse lado aqui da tabela, né? O que está me interessando aqui são a idade dos alunos e não a frequência, beleza? Agora, como que eu faço para achar a mediana? Bom, Otávio, você disse que para achar a mediana eu tenho que colocar todos os dados em ordem crescente. Você pode fazer isso sim, você deve fazer isso. A tabela de frequência, ela vai te mostrar essa mediana de uma maneira mais fácil. Mas eu vou colocar todos os dados aqui em ordem crescente para você ver. Olha só, eu tenho 15 anos e depois um outro aluno com 15, são 2 alunos com 15 anos. Eu vou ter 9 alunos com 16 anos, então eu vou escrever aqui o 16 9 vezes 9 vezes. Depois eu vou ter o 17 8 vezes. Então 17 vai aparecer aqui para mim 8 vezes. E por último eu tenho o 18 aparecendo uma vezinha só. Galera, para saber quantos alunos eu tenho na sala, você pode somar todos aqui e você pode somar as frequências também, não é mesmo? Porque aqui ele já está te mostrando o número de alunos. Então, se eu somar a frequência aqui, ó, 2 mais 9 mais 8 mais 1, eu vou achar 20, né? Então, eu tenho 20 alunos ao total nessa sala aqui. Então, qual vai ser o valor da mediana? E aqui eu vou te dar uma dica. Quando o total, o valor total for par, ou seja, como 20, você vai pegar os dois valores que estão no centro dessa distribuição de dados, que eu chamo de rol, essa distribuição eu chamo de rol. Você vai pegar os dois e vai fazer uma média aritmética entre eles. Quando o valor for ímpar, aí você vai pegar só o valor central. Como assim, Otávio? Não entendi. Então presta atenção aqui, ó. Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repara que a metade de 20 é exatamente o 10. Agora, eu quero que você repare que quando eu marquei o décimo valor, eu tenho 9 valores antes dele. 3, 6, 9. E depois eu tenho 11 valores, não é? A mediana ela precisa estar bem no meio. Então, por isso que quando o número for par, eu vou ter que marcar os dois valores, ó. O décimo e o 11º. Porque eu vou ter 9 valores aqui antes do décimo e eu vou ter 9 valores depois do 11º, tá? Quando for assim, você vai fazer uma média entre esses dois. Se os dois forem iguais, igual eles são aqui, a mediana vai ser 16 mais 16 dividido por 2, que é 16. Então, não tem segredo para encontrar essa mediana aqui. Otávio, mas e se fossem 19 valores? Imagina que eu não tivesse o 18. Aí a mediana seria só o 10º valor, porque ele estaria bem no centro dessa distribuição de dados. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para continuar recebendo dicas poderosas aí para te ajudar na hora do Enem, tá bom? Um grande abraço!